Alô, internauta, alô, você que está se preparando para um concurso feito pela Fundação Carlos Chagas. A gente sabe que a FCC é a banca que mais elabora concursos de tribunais pelo Brasil inteiro. E a gente sabe que atualmente os concursos que têm saído são exatamente os concursos de TRT. E a gente sabe também que vocês que fazem TRT viajam pelo Brasil afora. Então, hoje eu trouxe uma questão para a gente comentar da Fundação Carlos Chagas, que você vai ver na tela comigo agora. Ela diz assim: a frase do texto que permite a transposição para a voz passiva é, letra A, em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Letra B, mas o poeta, este de fato, não morreu. Letra C, em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Letra D, o poeta estava a bordo do Grand Condé. E letra E, como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. E aí, você sabe fazer uma questão como essa? Porque se você vai fazer concurso na FCC, um dos enunciados que mais se repetem ao longo dos anos da história da banca é essa. Não é para você reconhecer o que está na voz passiva ou na voz ativa. Tem também. Mas é para você saber dessas, qual é que pode ser passada para a voz passiva. Dá uma olhadinha aí. Pense na resposta. Se você não sabe de imediato, dê uma congelada que eu vou comentar. Muito bem. Eu não sei o que você marcou, ou se você está seguro ou não está tão seguro assim. Eu quero que você veja comigo uma revisão sobre isso aí. Olha só. Essa primeira frase que você está vendo está na voz ativa. O professor escreveu 2 peças de teatro. Observem que nesta frase, o professor é o sujeito da frase, e você está vendo que o sujeito realizou a ação de escrever. É o que a gente chama de um sujeito agente. Então, voz ativa acontece quando o sujeito da frase pratica uma ação verbal. E aí nós temos um professor que realizou a ação de escrever 2 peças. Olha aí comigo na tela mais uma vez. Além do sujeito, nós temos o verbo escrever. Foi a ação que o professor praticou. E você já estudou ao longo da sua vida que o verbo, ele pode ser transitivo, ele pode ser intransitivo, ele pode ser de ligação. E se você olhar isso aí, ó, você vai lembrar aquilo que a gente aprende na escola. O professor escreveu. Quem escreve, escreve alguma coisa. O quê? Você lembra disso? Então, olha só. A resposta para essa pergunta, coloque na tela para mim, 2 peças de teatro representam o objeto direto. Então, o verbo escrever é um verbo transitivo direto. Professor, o negócio não era sobre voz ativa e voz passiva? Sim. Então, eu te mostrei uma frase que tem um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Agora, vamos ver um exemplo de voz passiva na tela. Quando você tem esta frase, 2 peças de teatro foram escritas pelo professor, você deu a mesma informação. O professor escreveu 2 peças de teatro. 2 peças de teatro foram escritas pelo professor. É a mesma coisa. Então, observem que agora, nesse segundo exemplo que eu passei, coloquem na tela para mim, 2 peças de teatro é o sujeito. Só que o sujeito não mais pratica a ação. As 2 peças foram escritas. Quem escreveu foi outra pessoa. Então, esse é um sujeito paciente. Isto é, quando o sujeito não pratica a ação, quando ele sofre a ação, ele é um sujeito paciente. Na tela de novo. O foram escritas, você está vendo que são 2 verbos. Um é o verbo ser, foram, e outro é o particípio do verbo escrever. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho uma expressão com 2 verbos, e o professor que realizou a ação, se ele está numa frase de voz passiva, ele é o agente da passiva. Professor, para que você está falando isso? Eu te mostrei que o professor escreveu 2 peças. 2 peças foram escritas pelo professor, nós temos aí a mesma informação. Por que eu estou te dizendo isso? Para você resolver aquela questão. Então, se você não está anotando, depois você assista ao vídeo novamente e anote. É uma breve revisão que nós estamos fazendo. Mas anote principalmente isso que você está vendo aí na tela agora.
só se admite transposição para a voz passiva se houver verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, quando eu disse assim, o professor escreveu 2 peças, o verbo escrever foi complementado pelo objeto direto. Então, ele é transitivo direto. Por isso que ele pôde ser transformado para a voz passiva. 2 peças foram escritas pelo professor. Veja mais um exemplo aqui comigo. Quando você tem isso aqui, o paraninfo entregou o diploma ao formando. Você tem um sujeito, o paraninfo, você tem o verbo entregar e você tem 2 objetos. Entregou o quê? O diploma. Mas entregou para quem? Para o formando. Ao formando, que está em verde aí, é um objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Então, se o verbo entregar tem objeto direto e tem objeto indireto, ele é transitivo direto e indireto. Então, ele pode ser passado para a voz passiva. Como é que fica? Olha aí. Tenta responder. Você acertou se você pensou nisso. Ó. O diploma foi entregue ao formando pelo paraninfo. O diploma é o sujeito. Foi entregue, tem o verbo ser mais o particípio, de novo. E você tem o agente da passiva, que é o paraninfo. Ok? Isso, gente, portanto, faz com que a gente possa chegar à resposta. Você acertou, olha a questão na tela, se você marcou a letra A. Em seguida gravou. Gravou o quê? Uma mensagem. Olha o objeto direto aí. Essa frase ficaria, uma mensagem foi gravada na sua secretária eletrônica. Então, a letra A é a resposta, porque dos verbos é o único que é transitivo direto. Na letra B, morreu é um verbo intransitivo. Olha lá, só tem ele. Mas o poeta, este de fato não morreu. Ponto. Na letra C, o sujeito é a notícia da morte de Gonçalves Dias. Essa notícia chegou. Onde? Aqui. Esse verbo chegou não tem objeto direto, ele tem uma adjunta adverbial de lugar. Então não é transitivo direto. Na letra D, o poeta é o sujeito. Estava é o verbo, a bordo do Grand Condé é o lugar onde ele estava, não tem objeto direto. Tem uma adjunta adverbial de lugar. Tudo neste mundo caminha. Cada vez mais depressa é como caminha. Tem uma adjunta adverbial de modo. Então, na letra B, não tem nada depois do verbo. Na letra C, ele é complementado por uma adjunta adverbial. Na letra D, por uma adjunta adverbial. Na letra E, por uma adjunta adverbial. O único que tem objeto direto é a letra A. E para passar para a voz passiva, tem que ter objeto direto. Então, você vai marcar aí a letra A. E aí, gente, fica aqui o convite. Se você vai fazer um concurso para qualquer prova feita pela FCC, você vai acessar esse endereço, www.ivalonline.com.br. Em breve, vai aparecer um curso lá chamado O Português da FCC. E no Português da FCC, nós vamos fazer isso que nós fizemos agora. Nós vamos pegar as questões de 2016 da Fundação Carlos Chagas e fazer uma revisão como nós fizemos esta agora. Então, assim que o primeiro tema estiver no ar, estiver todo pronto, nós vamos lançar, eu volto aqui para anunciar para vocês, tá bom? Bons estudos e me aguardem, porque eu vou trazer outras questões para você ir tomando gosto pela coisa. Estudar é preciso, viu? A situação não está fácil, não. Então, garanta o seu lugar. Grande abraço.